A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no segundo livro de Samuel. E hoje vamos meditar no capítulo 19, versículos 1 ao versículo 7, que nos diz o seguinte: E disseram a Joabe: Eis que o rei anda chorando e lastimando-se por causa de Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em tristeza para todo o povo, porque naquele mesmo dia o povo ouvia dizer: Muito triste está o rei por causa de seu filho. E naquele mesmo dia o povo entrou às frutadelas na cidade, como o povo de vergonha se escoa quando foge da peleja. Estava, pois, o rei com o rosto coberto, e o rei gritava em alta voz: Meu filho Absalão, meu filho Absalão. Então entrou Joabe ao rei em casa e disse: Hoje envergonhaste a face de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida, e a vida de teus filhos, e de tuas filhas, e de tuas mulheres, e a vida de tuas concubinas. Então entrou, amando tu aos que te aborrecem, e aborrecendo aos que te amam. Porque hoje dás a entender que nada valem para contigo capitães e servos, porque entendo que se hoje Absalão vivesse e hoje todos nós fôssemos mortos, então bem te pareceria aos teus olhos. Levanta-te, pois, agora, sai, fala conforme o coração de teus servos, porque pelo Senhor te juro que, se não saíres, nenhum só homem ficará contigo nesta noite, e maior mal te será isso do que todo o mal que tem vindo sobre ti desde a tua mocidade até agora. Meus queridos, chegamos a esse capítulo 19 do segundo livro de Samuel, e aqui nós vemos Davi em uma situação completamente embaraçosa, porque por um lado ele havia perdido, o seu filho, e por outro lado ele tinha o seu exército sob o seu controle, e este deveria ser conduzido pelo seu líder. Nós vemos aqui que uma liderança, um líder, muitas vezes ele tem dificuldades com as quais ele tem que decidir como lidar com elas. Vejamos o que acontece aqui na vida de Davi. Davi, ele foge da sua posição de rei, ele sai do seu palácio porque ele não queria guerrear contra a sua própria família, contra o seu próprio filho. Mas a guerra, ela procura-o e chega a uma situação em que não é possível mais fugir, ele tem que enfrentar aquela situação. Agora ele recebe a notícia de que o seu filho fora morto naquela peleja, e Davi, ele tem a dificuldade de ter que, ao mesmo tempo, lidar com o seu luto, que era aquilo que ele mais queria evitar, e agora ter que aplaudir o seu exército que venceu aquela batalha contra a sua própria família. Às vezes, é em uma situação como essas que um líder ele se encontra e ele precisa administrar situações como estas, pois a liderança ela nos coloca em posições em que às vezes a nossa vontade ela tem que ser suprimida para que nós venhamos a trazer para aqueles que estão debaixo do nosso comando, debaixo da autoridade que foi nos confiada, a confiança e a certeza de que o líder sabe o que é melhor para aqueles que estão ao seu redor.
Mas nós precisamos compreender que Davi, ele também era humano. Ele estava naquela situação porque ele queria evitá-la. Era a sua maior vontade, era fazer com que aquilo não viesse a acontecer, pois ele amava a sua família. Vejamos que Absalão havia matado um de seus filhos e Davi, a Bíblia diz que passado algum tempo do luto, que ele havia já consolado-se do luto do seu filho, ele desejava ver Absalão, ou seja, Davi não era aquela pessoa que guardava mágoas, que guardava rancor no seu coração e que não queria ter relacionamento com aquelas pessoas que o feriram, mas pelo contrário, o que nós vemos é que, mesmo Absalão tendo trazido dor ao coração de Davi, o que ele queria era que eles vivessem em paz, em harmonia, como uma família deve viver. E agora ele está em luto por causa da morte do seu filho. Ainda que esta tenha sido provocada pela rebelião, pela rebeldia, mas a motivação da morte, que venha a acontecer com alguém que nós amamos, não justifica nós não sentirmos dor e luto por causa dela. Mas o que nós percebemos aqui é que Davi, ele é cobrado pelas suas lideranças, pela posição que ele tinha de rei de Israel. Então, às vezes, a liderança, o governo, às vezes a posição que nós somos colocados, ela nos impede, às vezes, de demonstrar a nossa humanidade. Mas é bom saber que o coração de Davi foi revelado, pois Davi amava a sua família, Davi amava o seu povo de Israel, Davi amava o governo que estava sobre as suas mãos. E por isso Davi, ele é encontrado um homem segundo o coração de Deus. Ou seja, um homem segundo o coração de Deus é um homem natural, é um homem normal, que ama a Deus, que ama a sua obra, que ama a sua família, que ama as pessoas e que faz o que é certo. Que o Senhor possa nos ensinar que a liderança nos traz responsabilidade, mas Deus nos dá força para que nós possamos lidar até com os momentos que nós passamos dificuldades, advindas pela a necessidade de suprimir a nossa dor, a nossa angústia, para que isto não pareça um momento de fraqueza que venha a fazer com que os ânimos daqueles que estão sob o nosso governo sejam enfraquecidos. Depois de uma grande batalha, depois de uma grande vitória, a Bíblia diz que o exército de Davi vai e entra na cidade como se tivessem sido derrotados, porque eles viram a dor e a angústia que estava no coração de Davi. Mas Davi teve que mudar o seu discurso, mudar a sua postura, para que aquele exército entendesse que eles eram vitoriosos e que Davi estava sofrendo por causa das decisões que ele mesmo havia tomado, que a sua própria família havia tomado, mas que o povo não era responsável por aquela dor, nem por aquele sofrimento. Que o Senhor possa nos ensinar a assumir a responsabilidade por aquilo que nós mesmos causamos, mas, mesmo em meio a essas dores, nós venhamos compreender que Deus nos conforta nelas e nos dá força para que nós possamos atravessá-las. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família, que em nome do Senhor Jesus, os seus momentos de dores, de angústia, sejam sempre acompanhados da presença consoladora e confortadora do Senhor. Deus seja contigo, hoje e sempre. Amém.